Pessoal, eu estou gravando essa videoaula para falar sobre o tema da terceira semana do PET 4 dos sétimos anos. Bom, o tema da terceira semana é um tema muito importante. A gente continua falando sobre população, né? A gente continua falando sobre dados que contém no censo demográfico, né? Falando sobre o censo e da população mundial e, obviamente, fixando, né? Explorando mais dados da população brasileira, né? Então, nessa semana, o tema é o seguinte: a participação das mulheres no censo demográfico e no mercado de trabalho. Eu vou estender um pouco mais além do mercado de trabalho, falar sobre essa participação. Bom, no censo demográfico, ou seja, se a gente pega a pirâmide etária do Brasil, né, no último censo, e isso é meio que via de regra para os censos demográficos, a gente vai observar que a população das mulheres é um pouco maior que a dos homens, né? Isso significa que a expectativa de vida das mulheres no Brasil e às vezes em vários pontos do mundo, ela é melhor do que a dos homens, né? Isso pode ter um pouco ligado à questão cultural, que a mulher sempre procura mais cuidar da sua saúde, vai mais ao médico e tudo mais, e o homem menos, né? Mas isso não é algo que a gente pode afirmar de fato que seja isso, né? Mas o fato é que se a gente pega pirâmides etárias pelo mundo afora, a gente vai perceber uma porcentagem maior de mulheres na população, né? No Brasil não é diferente. Se a gente pega a pirâmide etária do censo, né, de 2010, a pirâmide etária no Brasil em 2010, a gente vai observar que vai ter uma pirâmide etária com mais mulheres, né? 49% homens, 51% mulheres. Não é uma diferença tão grande, mas tem mais mulheres. E se a gente vai pegando as pirâmides etárias pelo mundo afora, a gente observa isso, né? Inclusive, aqui no material de vocês, eles trazem a pirâmide etária em 1960, mostrando já uma maior predomínio no número de mulheres, né? Isso nos mostra ainda mais um problema grande no mundo e no nosso país, que é a participação, a falta da participação da mulher em vários setores, né? Porque se a mulher a porcentagem da população dela é maior, né? Significa que a participação dela em vários setores da sociedade em si teria que ser grande, né? Eu não digo mais um que o outro, porque o que a gente fala é sobre igualdade de gênero, né? A gente está falando de gênero homem e mulher. Então o que a gente fala é sobre igualdade de gênero. Isso é algo que não acontece, né? As mulheres, ela tem a maioria ela é a maioria, né, no censo, na pirâmide etária, mas se a gente pega no mercado de trabalho, ela é a minoria. E outra coisa, ainda não e também não tem condições de igualdade. A gente vê muito no Brasil e no mundo mulheres exercendo o mesmo trabalho, a mesma função de um homem, sendo menos remunerado, tendo um salário menor, né? Isso é algo surreal, é algo assim que compete até um crime, porque tem que haver igualdade de gênero, né? A pessoa não pode ser diminuída e nem aumentada pelo gênero dela, né? A pessoa não pode ganhar mais ou menos porque é homem ou porque é mulher, né? E tem que haver essa igualdade, isso é óbvio. E tem que haver a participação também das mulheres em vários setores, no mercado de trabalho, na política e em vários outros setores aí da sociedade em que elas não participam da mesma forma que os homens. E por que elas não participam da mesma forma? É porque elas querem? Não. É porque existe esse machismo da sociedade, né, como um todo, ao longo dos anos, né, a mulher foi excluída de vários desses setores, né? A mulher foi ter direito ao voto, né, muito, mas muito depois dos homens, né? A mulher não tinha direito ao voto, quiçá direito a ser pleitear a candidatura para algum cargo, né? Isso aí foi coisa que ela foi conquistar bem depois.
né? A mulher não tinha direito de estar no mercado de trabalho, né? De ter um trabalho fora o trabalho de doméstica dentro da sua própria casa. Então foi coisas que as mulheres foram conquistando, né? Mas que até hoje ainda há uma disparidade de gênero, não há uma igualdade de fato, né? E o que a gente tem que brigar, tá conquistando dia após dia é isso. Não só essa não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todos. Então é uma luta dos homens também, porque a gente tem que brigar por essa igualdade de gênero, é, porque é uma questão de ética, né? É uma questão de igualdade, é uma questão de justiça, né? Uma pessoa ela não pode ser, como eu disse, menosprezada, ela não pode ser diminuída e nem também ser exaltada por causa do gênero dela. Ela tem que, o que tem que se ver é a capacidade dela, por exemplo, no mercado de trabalho, a capacidade dela de exercer a função pela qual ela ganha aquele salário. Se ela tem a capacidade X, e se uma mulher tem uma capacidade X e o homem tem aquela mesma capacidade, os dois devem ganhar a mesma coisa. Se a mulher tem uma capacidade maior e o homem uma capacidade menor, a mulher deve ganhar mais do que ele, né? Aí eu nem digo capacidade, às vezes ela exerce uma função e ele outra, mas se exercem função iguais, deve ter igualdade de salários, igualdade de gênero aí no mercado de trabalho, né? Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? No esporte, no futebol, por exemplo, o futebol masculino ele tem por característica ser muito bem pago, né? Os jogadores que estão ali eles ganham muito bem. Futebol feminino a gente sabe que não, a realidade é outra, né? As mulheres, muitas delas, a maioria, maior parte mesmo, né? Não ganha bem, para se ter ideia, elas nem conseguem exercer somente aquela a profissão de jogador de futebol, tem que exercer outra profissão porque a profissão de jogador de futebol só não dá para que ela se sustente. Então não há essa igualdade de gênero, né? De fato. E é algo que a gente tem que lutar por ela dia após dia, por essa questão de ética que eu já falei, de justiça, de igualdade, porque seja homem, seja mulher, todo mundo, por exemplo, as mulheres, elas vão estar lutando por uma igualdade de gênero, do gênero delas, né, que que ficou e fica até hoje, né, mais prejudicado, né, as mulheres são mais prejudicadas nessa questão que a gente está falando. Os homens também têm que lutar por aquilo que eu já falei, porque é uma questão de ética, de igualdade, e porque também a gente tem mulheres que são nossas amigas, né, que estão nas nossas famílias, né, são nossas esposas e namoradas, e então isso também a gente tem que fazer parte dessa luta, né, de igualdade de gênero, porque a gente vai estar, obviamente, auxiliando essas pessoas que convivem, que vivem com a gente, ok? Então, pessoal, basicamente é isso. Não vou estender mais, até porque o tema dessa semana ele é curto. Só vou trazer o gráfico que é muito interessante, esse gráfico que traz aqui no material para vocês aqui. Brasil, participação das mulheres na força de trabalho. A gente vai ver que vai melhorar, né? Por exemplo, em 1940 as mulheres tinham 19% na participação da força de trabalho. Em 1960 já passou para 17,5%. 1980, 27%. E em 2010, 43,5%, né? Melhorou, óbvio, mas ainda não é o ideal, até porque se a gente pega uma população, qual população que é maior, a das mulheres ou dos homens? A das mulheres é maior que a dos homens. E a participação delas na força de trabalho, né, ou seja, as que estão no mercado de trabalho, é bem mais abaixo do que dos homens. Então, os homens, mesmo sendo uma população menor, ele está muito mais representado e está participando muito mais desse mercado de trabalho, né? Além disso, se você pega aqui, mesmo em 2010,
Homens 56,5%, mulheres 43,5%. Esses homens, né, esses 56,5% dos homens aqui, eles são muito mais bem pagos, eles têm condições muito melhores do que das mulheres nesse mercado de trabalho, e simplesmente porque são homens, né? E existe essa desigualdade aí de gênero muito grande, muito forte ainda, né? Então não basta a gente ver o crescimento da participação e da força das mulheres no mercado, na força de trabalho, mas também tem que ter a valorização delas, assim como tem a valorização do homem, né? A valorização tem que ser igual para um quanto para outro, ok? Então é isso aí, pessoal. Podem fazer as atividades da semana 3 aí do PET 4.